Ataque a Pearl Harbor. O Ministério da Guerra está feliz por estar no filme que mostra as condições no Havaí antes de 7 de dezembro, a história do ataque japonês, as condições atuais e o reparo para ações futuras. Como sabemos, o presidente realçou a importância nacional da data. Uma manhã de domingo na ilha de Oahu, Tio Sam dorme profundamente. Avisado da ameaça que viria do alto mar e dos perigos que viriam de dentro. Cansado de lutar com sua consciência, após uma noite difícil, cheia de eventos perturbadores, como foi o ano de 1941, ele dormia tranquilo depois do sábado. Seguro atrás das instalações militares e navais, a cidade de Honolulu, assim como muitos americanos confiantes, também dormia. Para o efetivo militar e naval na ilha, após avisos repetidos do Ministério da Guerra, um alerta máximo valia secretamente há 11 dias. Esse alerta estabelecia defesa apropriada contra atos de sabotagem e revoltas na ilha, mas não contra ataques ou invasões. Em Rican, a base dos bombardeiros, o equipamento foi protegido contra sabotagens e nessa manhã de domingo, os aviões estavam juntos em hangares ou postos em fila a céu aberto. Ao lado de Rican fica Pearl Harbor, a base de 100 milhões de dólares. Aqui, nessa manhã de um dia trágico, os navios principais e cruzadores estavam ancorados. 86 navios ao todo. Às 7 horas, a cidade começou a se mexer. Na maior parte, o ambiente estava calmo. Em Rican, havia pessoal de terra trabalhando. Em uma doca de Pearl Harbor, alguns marujos matavam o tempo. Uma missa estava sendo celebrada. Companheiros de bordo, hoje é 7 de dezembro, o que significa que o Natal não está longe. Como sabem, o navio está prestes a partir, trazendo presentes de Natal para vocês. Por que não mandam presentes, como uma blusa para a mãe ou uma saia para a irmã? Deve ter algo aqui no Havaí para suas mulheres. Essa é a época em que sentirão sua falta. Por isso, mandem um presente de Natal. Ou, se preferirem, escrevam uma carta. Alguns minutos após as 7 horas ocorreu um incidente na estação temporária de alarme da Força Aérea. Essa estação, como todo o sistema de alarme, havia sido fechada oficialmente, mas o soldado local, que era treinado lá, recebeu permissão para ficar na estação. Ele notou algo no detector que o alertou. Ele ouviu atentamente. Assustado com a descoberta, ligou para a central e falou com o tenente. Desculpe, senhor, é o soldado local. Acho que uma grande esquadrilha de aviões está se aproximando a leste, a uma distância de 208 quilômetros. Devem ser nossos. Esperamos alguns B-17 do continente. Obrigado, senhor. Esse incidente bem detectado teria dado tempo precioso ao nosso exército para a defesa e poderia ter afetado os eventos desse dia fatal. Infelizmente, o aviso de local foi ignorado. Eram precisamente 7 horas e 50 minutos no relógio da Torre Aloha.
quando se ouviu os motores de aviões. Do céu da cidade, como pequenos insetos, eles vieram em formação. Do sul, do sudeste, e do norte. Nesse exato momento, numa tranquila tarde de domingo em Washington, os gentis e sorridentes enviados japoneses, Nomura e Kurusu, davam ao país uma declaração solene das intenções de paz do Japão. Mas nesse exato momento, 200 mensageiros da morte do Japão voavam sobre o paraíso. Onda após onda, valentes, velozes, eles tinham pouco para temer. Sabiam que nossa força-tarefa dormia, conheciam cada divisão. Sabiam que não havia aviões a longa distância, e nem próximos da costa para atacá-los. De mapas detalhados que tinham, conheciam a localização de aeroportos, hangares e outras estruturas. Cada um tinha um objetivo específico e foi direto em sua direção. Sobre Kulau Randy. Pela costa. Por Diamond Head. E por cima de Waikiki Beach, um império estava a caminho, com uma destreza brilhante, meses de planejamento, e o céu e o mar só para eles. Às 7h55, o perigo se aproximou. Perigo humano, feito no Japão. Kaneohe, a 56 milhas. Homens, a seus postos, Deus os abençoe.
assumam seus postos! Assumam seus postos! Todos os homens, assumam seus postos! Abandonar navio! Abandonar navio! Enquanto os navios eram atacados, as pessoas na cidade, acordadas pelos bombardeios, achavam que o exército e marinha realizavam manobras, mas bombas e metralhadoras as convenceram do contrário. Um homem, entrevistado por um jornalista, insistiu e recusou-se a mudar de ideia. Não acredito que seja um ataque do Japão. Não sabia que viriam? Não, eu não sabia. E as bombas e o fogo de artilharia? São manobras do exército e da marinha. Eu sei que você sabe que é um ataque do Japão. Não tenho nada a declarar. E pelo fogo saindo da sua chaminé, nem para mostrar? Não tenho nada a declarar. A segunda fase do ataque começou. Agora todas as nossas armas estavam revidando.
9 horas e 45 minutos, o ataque acabou. 1 hora e 50 minutos de perfídia. A última onda de invasores foi afugentada. Afugentada pelos homens que, apesar da desvantagem esmagadora, heróica e magnificamente avisaram o mundo que tinham apenas começado a lutar. Quando chegaram, eram 200 aviões. Apenas 150 conseguiram voltar. Eles deixaram para trás 50 de seus aviões. Muitos estavam espalhados nas pistas, destruídos. Alguns caíram no mar e foram lançados à praia. Alguns foram abatidos no céu e caíram no porto. A lista de japoneses mortos poderia ter sido maior e a lista de nossas baixas menor, se tivéssemos ficado mais alerta. Estes mini submarinos, dos quais pegamos 3, foram especialmente feitos para águas rasas, encontrados dentro e em volta de Pearl Harbor. Essa proeza submarina não será esquecida, mas toda a natureza do ataque foi criada para atingir um único objetivo, e apenas um: nos pegar desprevenidos, destruir nossas frotas, incapacitar nossas tropas e nos liquidar. Apesar de fracassarem, a terrível cena de destruição era angustiante. Esses navios deviam lutar e morrer orgulhosamente. Agora queimavam no porto. Uma cena dolorosa em Hickam, Wheeler e Kaneohe, com seus hangares e equipamentos em ruínas. Mas apesar de tudo isso, nossa nação nunca esquecerá a natureza desse ataque. Relatórios foram escritos, um relato para todo mundo ler com espanto. Tristeza, horror e revolta. Também foram as palavras do presidente Roosevelt. Horror e revolta, espanto e tristeza. Sim, horror, horror amargo, revoltante e mortificante. Nesse dia, 2.343 oficiais e soldados do nosso exército, marinha e corpo de fuzileiros navais perderam suas jovens vidas servindo o nosso país. Quem eram esses jovens americanos? Fomos até os seus túmulos e pedimos para alguns dizerem quem são. Quem são vocês, rapazes? Vamos, digam. Eu sou Robert Kelly, Exército dos Estados Unidos da América. Eu sou de Findlay, Ohio. Meus pais são o senhor e a senhora Jancy Kelly. Eu sou Alfred Erin Rosencolt, Marinha dos Estados Unidos da América. Eu morava em Brooklyn, Nova York. Meus pais são o senhor e a senhora Henry Rosencolt. Eu sou Theodore Stephen Raybon, Corpo de Fuzileiros Navais. Minha cidade natal é Castilla, Iowa. Estes são meus pais, senhor e senhora Stephen Raybon. Eu sou Moses Anderson Allen, Marinha dos Estados Unidos da América. Eu vivia em uma fazenda em Cove, Carolina do Norte. A minha mãe é a senhora Ad Allen. Eu sou James Weston Lake, Marinha dos Estados Unidos da América. Sou de Huntington Park, Califórnia. Meus pais são o senhor e a senhora William Lake. Eu sou Antônio Petroia, Exército dos Estados Unidos da América. Vivia perto de Albuquerque, Novo México. Meus pais são o senhor e a senhora Jesus Petroia. Eu sou o Tenente William Shake, Serviço de Saúde do Exército dos Estados Unidos da América. Meu lar era Chicago, Illinois. Meus pais são o senhor e a senhora William Shake. Minha mulher se chama Louise. Agora você tem um filho, tenente. Ele nasceu 3 meses após Pearl Harbor. Ele tem seu nome, William.
Ficará feliz de saber que nasceu no seu aniversário. Isso é ótimo. Obrigado. Só tem uma coisa, tenente. Por que vocês todos soam tão parecidos? Nós somos parecidos. Somos todos americanos. Long may our land be bright with freedom. Holy light, protect us by thy might. Great God, our Mar do Japão, Tóquio. Tóquio chama Nagasaki, Kobe, Yotaro. A Sua Excelência Tojo falará à nação. Há muitos anos a democracia dos Estados Unidos da América ameaça a vida da nossa nação pacífica. Essa ameaça foi agora efetivamente realizada. Eu tenho a honra de anunciar que revidamos, com sucesso, ao ataque americano. Aqui estão os fatos. Quase imediatamente começou o relato. Vamos ouvir os fatos. O seu navio de guerra Arizona afundou. Infelizmente, isso é verdade. O porta-aviões Enterprise tombado e perdido. Incorreto. Foi o navio Utah. O seu navio Oklahoma tombado e perdido. Tombado, mas não perdido. Já há planos para recuperá-lo. Seus couraçados Califórnia, Nevada e West Virginia danificados, sem reparo. Temporariamente. Mas, espere. Antes de continuar com seus fatos, este é o Capitão Warren, da nossa Marinha, o encarregado dos peritos em reparo, junto com centenas de técnicos civis, mecânicos e engenheiros, recrutados no continente e instruídos pela Marinha. Ele iniciou um trabalho de reparo de 24 horas, que será para sempre um grande feito na história. Debaixo, em cima da água, esse épico de engenharia magistral não parou. Warren provará que é um belo contador de histórias. Ele chama os seus fatos de mexericos, pois assim que o ataque acabou, você correu para inventar seus mexericos.
de 23 anos, que levava marinheiros de guerra e estava temporariamente preso, foi reconstruído e rebocado para secar. Atenção especial receberam o Nevada, de 28 anos, e o West Virginia, de 21 anos. Aqui, em doca seca e em tempo recorde, eles foram examinados e aperfeiçoados, de proa a popa, de quilha a pique. Agora, depois do ataque terrível, e reparados, os navios e suas tripulações partem orgulhosos. Boa sorte! Mas espere, que navio é esse, Capitão Vai? Parece É o Oglala, um navio de 4.000 toneladas. Ele foi aposentado e virou um navio de passageiros para cruzeiros de férias. Uma vez seco, ele foi reformado e consertado. Agora, novinho em folha, um símbolo do espírito de luta dos homens, que constroem e manejam nossos navios. Esse navio da Primeira Guerra assume de novo seu posto. Vá com Deus. Agora vê que os seus fatos não conferem. Diga como continua. O que sobrou da frota do Pacífico procura agora abrigo no canal do Panamá? Antes estava mentindo, agora está inventando. Todos os navios perto do continente e do Havaí estão destruídos? E agora está desejando. Esses não são navios fantasmas. É um grande comboio do continente, 3 dúzias de navios. Eles furaram o bloqueio. Estão lotados com reforços e suprimentos. E ouça bem, mais comboios estão a caminho. Sim, comboio após comboio. Homens em número cada vez maior. Suprimentos em quantidade cada vez maior. Pois graças ao programa de Washington, conseguimos, antes do 7 de dezembro, apesar das dificuldades e divergências internas, melhorar o poder das nossas forças armadas e aperfeiçoar nosso material. Assim, hoje, por trás da censura militar, o Havaí representa a maior potência militar e naval do mundo. Da noite para o dia, a ilha mudou. A guerra chegara à vizinhança tropical da América. A marca do excesso de uma guerra, um golpe traiçoeiro, o tumulto da última bomba mal desaparecera quando o governador anunciou a lei marcial para a população civil. Janelas foram protegidas para reduzir o perigo de vidro voando. Instalações foram camufladas e protegidas com sacos de areia e arame farpado. Montanhas de arame farpado, posto em cada centímetro da costa, nas estradas, nas escolas e prédios públicos. Em todo lugar há escavações para fazer valas e trincheiras. Praças e parques foram modificados. Abrigos de concreto foram construídos e distribuídos na cidade. Um eficiente sistema de alarme aéreo foi instalado. Pela primeira vez na história, os alunos americanos enfrentam a realidade cruel da guerra. Até os pequenos, confusos e assustados, aprenderam a andar nas trincheiras. É difícil explicar para eles a razão dessa brincadeira estranha. Mais difícil ainda é explicar essas máscaras horríveis. Mas seus pais o fizeram, porque era uma guerra de sobrevivência, uma guerra do povo, até das crianças. Sim, suas bombas, Sr. Tojo,
trouxeram muitas mudanças. As medidas complicaram mais ainda a vida já difícil dos japoneses no Havaí. Tiveram que apagar a relação com seu país e remover cada vestígio das palavras japonesas. As escolas de idiomas foram fechadas e seu templo ficou vazio. A bandeira do sol nascente se foi. Este jovem japonês americano demonstrou bem que no Havaí o sol nascente estava se pondo. Assim, a guerra chegou ao Havaí, Estados Unidos da América. A Torre Aloha, outrora símbolo de hospitalidade, agora levava pintura de guerra. Não mais os navios traziam turistas para conhecer habitantes antes felizes. Eles também foram para a guerra. A praia do Waikiki não é mais um ponto turístico do Pacífico. O arame farpado também mudou a sua aparência. Agora, no crepúsculo, as ruas da cidade estão vazias e desertas. O toque começa todo dia ao anoitecer. Aí está, Senhor Tojo. Fez um bom trabalho com seu golpe traiçoeiro. Escureceu nossas cidades, destruiu nossa propriedade e roubou nossas vidas. A nossa fé nos diz que para toda essa traição só há uma resposta consagrada pelo tempo. Todos os que lançarem mão da espada, pela espada morrerão.